A paz do Senhor. Estamos de novo aqui com Papo de Crente. Já estávamos conversando enquanto estávamos comendo. Obrigado. Enquanto estávamos comendo. E agora estamos fazendo um vídeo. Hoje é quinta-feira. Para poder vocês participarem conosco de algumas ideias. E o que a gente estava discutindo é muito simples. O diabo dentro da igreja. Quando a pessoa tem um desejo no coração de alguma coisa e ela realmente quer aquilo, Deus diz não, ela quer porque quer, e o diabo então fala com ela e ela pensa que é Deus. Isso é muito comum. Só não é muito comentado, as pessoas não falam muito sobre isso. Mas vamos pegar o exemplo que nós estávamos usando aqui, que era o de Balaão. Se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, que a gente estava falando antes, podem falar. E eu acho que eu estou falando rápido, né, Lili? Sim. Então, Balaão, se você pegar o texto bíblico e ler com atenção, você vai ver que tem um erro de escrita ali, que dá a entender que Deus é contraditório, ou Deus volta atrás naquilo que havia dito. E isso não é verdade. Tanto é que o desenrolar da história de Balaão é com um anjo indo para matá-lo, e por sua vez ele é salvo pela mula, que é como todo mundo conhece esse texto. O que as pessoas não pararam para pensar é nessa questão, que ele havia consultado Deus, e Deus falou para ele não fazer nada, porque o povo era bendito. E novamente, o pessoal vai conversar com ele, os moabitas vão conversar com ele pega e então pede para eles esperarem. Isso já é um tempinho depois. E aí ele vai consultar a Deus, e aí Deus fala para ele ir, que lá falaria com ele. E diria exatamente o que ele tem que fazer. Nesse texto fica aberto ali uma coisa muito interessante. Ou ele queria tanto, era teimoso, e Deus mandou para dar a ele uma lição, ou o diabo falou com ele. E eu gosto de pensar na segunda teoria e não na primeira, que Deus mandou ele ir, porque não faz sentido. Deus não é mau, Deus não é perverso desse jeito, Deus não fica com esse tipo de brincadeira. E é o que acontece. Ele vai, e Deus envia um anjo para matá-lo. Não era para dar uma lição nele ou coisa alguma, era para matá-lo. E ele só não morre porque a mula empaca. E aí vocês conhecem o desenrolar da história. Quem não conhece a Bíblia, vai lá em Números, dá uma lidinha, que você vai gostar do texto. Números 22. Bom, quando você está dentro de uma igreja, servindo a Deus, e você acredita que você deu a sua vida a Deus, você tem que andar segundo o que Deus te manda. Você faz as coisas pelo que Deus manda. A nós é dado o direito de viver. Então tem coisas na vida que elas são normais, faz parte da vida. Acordar, estudar, ou ir trabalhar, depois estudar, namorar, casar, pensar. Isso são coisas normais da vida. Mas no meio desse processo, há coisas que você quer. Como, por exemplo, quero casar com uma pessoa. Só que você vai consultar a Deus e as coisas não são a teu favor. Você quer muito casar com aquela pessoa. Então você quer tanto que você fica dando rodeios para poder fazer aquilo que Deus disse para você que não é para você. Concorda que o diabo pode usar alguém para falar coisas que o teu coração queria ouvir? E assim você ouvindo palavras que te agradam, você vai em frente. Quantos casamentos dentro de igreja não foram feitos assim? Quantos? A pessoa casou e depois veio os problemas. Os que não se divorciaram ficaram em brigas e afrontas e depois se desviaram e por aí vai. Os que se divorciaram, a mesma coisa, se perde. Porque não entende o divórcio dentro do evangelho e depois dá uma confusão danada. O diabo trabalhou nos dois casos e ele simplesmente se deu bem nos dois casos. Ou fazer sociedade. A pessoa quer fazer uma sociedade, ela ora a Deus, Deus demora de responder, o tempo está passando, ela entra em desespero e de repente um pensamento vai no coração dela e faz parecer que tudo está certo.
Ou alguém vem e fala alguma coisa como se fosse bom. Eu vou contar para vocês uma história. Há muito tempo atrás, um missionário apareceu numa empresa que eu trabalhava. E esse missionário, ele falou para aqueles patrões palavras que agradavam ao coração deles. Que eles iriam ter sucesso, que a empresa ia dar certo, que a vida deles ia ser uma bênção, que eles iriam prosperar e tudo mais. Só que foi tudo ao contrário. A casa deles, inclusive, foi apedrejada. Qual é a história? Antes dele falar as palavras, ele havia tirado um texto na Bíblia para pregar. E o texto não era bom. O texto em si falava de maldição o tempo todo, porquanto o povo era ingrato, perverso e fazia tudo segundo a vontade dos seus corações. Era o caso, inclusive, daquela empresa. Os patrões se achavam cristãos, só que eles não eram cristãos tão bons assim. E aí, quando ele terminou de falar aquela profecia e ele foi embora, eu lembro que a esposa do dono veio conversar comigo e perguntou o que eu achava. E eu falei para ela, eu ainda era bem jovem, eu falei para ela que eu não tinha visto nada de bom ali, nada de Deus. Porque na verdade eu estava me sentindo até ruim com tudo aquilo. Que se eu fosse ela, eu vigiava e tomava muito cuidado. E ela conta que ele, dentro da igreja, não era o melhor exemplo de cristão. Aí eu falei para ela, em cima do que você está falando, só reforça o que eu te disse. Tudo bem. O tempo passou e tudo deu errado. Deu errado de tal forma que eles ficaram devendo para os clientes. E era um produto, na época, muito difícil, muito desejado pelas pessoas. E as pessoas revoltadas porque deram dinheiro antecipado para ter o produto, elas foram à porta da casa deles. E eu não sei o que aconteceu, porque eu só passei com o carro e vi, depois que todo mundo foi dispersado, foi embora, porque a polícia foi lá e fez isso, a casa deles toda destruída e eu vi as pedras enormes, do tamanho da minha mão, jogadas ao chão. O povo apedrejou a casa deles. Ou seja, há coisas que a Bíblia coloca que aos olhos do homem, ao coração do homem, parece perfeito, parece direito, mas o fim vai levar à perdição. Vários casos eu conheci de igreja, eles aqui estavam comentando sobre isso, vários casos de pessoas que queriam uma coisa demais e não estava dando certo. E elas queriam tanto, 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 que elas tomaram a decisão de fazer por elas mesmas. Outras alegaram que oraram e não sentiram nada de errado. Outras ouviram pregadores dizer vai e faça. E aí tudo deu errado. Onde eu quero chegar com isso? O inimigo trabalha para que as pessoas desacreditem de Deus. E não há melhor forma de desacreditar Deus do que através da frustração. Porque a frustração, ela é o seu plano, o seu sonho, o seu desejo dando errado. É o seu querer não podendo ser realizado. E por conta disso, as emoções, elas ficam muito bagunçadas. Ainda mais se alguém que se diz usado por Deus, chega e diz, faz, Deus é contigo. Ou você ouve uma voz falar com você, vai, faz, eu sou contigo. E no final, não era Deus. Balaão, ele realmente se deixou ser levado pelo seu coração. A Bíblia, nesse ponto, ela está escrita errada. Dá a entender de que é o mesmo Deus, e não é. A primeira parte, Deus fala com ele, a segunda não. E há outros casos na Bíblia.
Jesus é um exemplo, filho de Deus. Os sacerdotes não o reconheceram. Por quê? Porque Jesus era uma frustração para aquele povo. Ele era o oposto do que o coração deles queria. Você acha que os sacerdotes não fizeram as suas orações, não tinham as suas crenças como convicções e não seguiram o que eles acreditavam? Seguiram. Quantas pessoas no mundo seguem a sua igreja, a sua placa, acredita que está protegendo ela? Era o que a gente estava conversando também aqui. Assim também são as guerras santas. As pessoas realmente acreditam que Deus está naquilo, que Deus está usando elas. E para encerrar, é uma coisa bem simples. Se Deus está nessas coisas ruins, por que elas terminam tudo errado? Por que ao invés de ter paz, amor e prosperidade, tem guerra, desafeto e ruína? Ou seja, não pode haver Deus onde as coisas estão ao contrário do que é o caminho de Deus. Não há fruto nisso. Não há honra, não há vitória nisso. Com certeza não há Deus. É importante que as pessoas entendam isso. Às vezes, o que é normal, na verdade, às vezes é sempre, quando uma pessoa quer muito uma coisa e não tem paciência de esperar Deus falar com ela, pode acreditar que o diabo vai falar como se fosse Deus ao coração dela. E ela quer tanto ouvir um sim, que ela dá atenção a isso. Porque quando o diabo quer enganar, é como o vigarista que tenta enganar as pessoas. Ele dá exatamente o que o coração da pessoa quer. E como disse uma vez um vigarista, golpista, só dá para ser vigarista ou golpista porque a outra pessoa está tentando dar o golpe nele. E esse é o jogo de ser enganador. É a pessoa querendo ser esperta sobre o golpista. Ganha quem tem mais habilidade. Assim é o jogo com o diabo. Ele fala para as pessoas o que ela quer ouvir, o que elas querem ouvir. E é por isso que se dá ouvido à voz do inimigo. Pensa nisso, pensa com calma, medita. Esse vai ser o nosso papo de hoje. Se você concorda ou discorda, escreve aí nos comentários. Se você gostou, dá o like, ajuda a gente. E a gente vai estar vendo os comentários. E os comentários que são relevantes ao assunto, a gente pode estar continuando a discutir isso mais para frente. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma boa semana.